Olá, Dolameiras e Dorameiras, vamos para o bloco B aqui do Secret Garden. Tá a Júlia aqui comigo e Ezequiel. Estamos aqui de volta. Vamos aí, né? Continuar com o bloco B na sequência. Então, nesse bloco aqui a gente vai falar sobre do 6 em diante, né? Esse drama, quando eu tenho certeza que vocês vão escutar esse final pós-drama, né? Vocês devem ter visto o drama inteiro e vão ver o final para vocês verem seus pontos de vista e comparar com os nossos. Essa parte do 6 em diante, ele tem aquela quebra, né? Que vai do 6 ao 16 e do 16 ao final, né? Porque do 6 ao 16 tem a primeira troca, depois eles perdem essa troca e nesse meio termo do 6 ao 16, a Hajewon e a personagem da Hajewon e do Hyun-bin, eles vão se conhecendo, né? Eles têm essa química entre os dois e vocês vão sabendo um pouquinho do que aconteceu com cada um, alguns pedaços de flashback do casal secundário, que é o Oscar e a como é que é o nome dela? Seul, né? Yeon Seul. A Seul. E esses dois, eles têm tipo um nicho separado do principal. O primeiro acontece que o presidente e a Gain, eles têm essa troca, eles vão convivendo com essa troca, depois termina essa troca e eles começam a tentar gostar um do outro, né? E tem o outro nicho que acontece da música do Oscar vazar, que aparentemente era uma cópia, né? É cópia que fala, como é que é? Um plágio, né? Né, Ezequiel? É plágio, né? Acontece o plágio e tem esse nicho separado dos dois, mas nada que não se completem. Você concorda, Ezequiel? Concordo, mas ali do início ali, né? Ele tem os motivos dele para tentar agir da forma que ele age, que vai ser explicado um pouquinho mais adiante. Mas aquilo ali de início é um plágio mesmo que ele fez. Ele sabia disso e mesmo assim ele seguiu com a gravação. Essa parte eu achei meio estranha, né? Porque ele agiu assim mesmo sabendo, mas ele que segue. Então, ô Júlio, você concorda também nesses que eu disse que o 0 e 16 tem essa diferença com 16 no final e que esses nichos foram importantes? Olha, aí tudo que eu tô falando pra vocês da minha perspectiva de segundo dorama, né? Arrastou esses primeiros 6 episódios, já prende você de uma maneira que você quer ver o dorama num dia só. E todos os pontos que vocês tocaram aí eu acho importantes, porque é onde começa de fato. A gente conhece cada personagem, sabe um pouco de cada um, vê a personalidade um pouco de cada um, mas daí pra frente é que acontece a troca, e aí onde eles definitivamente vão começar a se conhecer, onde vai mostrar o desenvolvimento. Eu acho que do 6 pra frente até o 16 tem um bom desenvolvimento, sim. Eu fiquei louca, pelo menos. É porque, tipo, nessa parte também, assim, para complementar, essa troca de corpos, se não tivesse, a gente teria um arco muito grande para os dois se conhecerem, né? Para um tentar entender o ambiente do outro, né? Que essa troca de corpos mais tarde é explicada o porquê, né? Mas essa primeira troca foi importante, os personagens verem a perspectiva um do outro do mundo deles, sabe?
a Gain de começo não entende nem o presidente, porque o presidente cisma de quando ele tá no corpo da Gain de fazer do jeito dele. Ele continua o mesmo, né? Tipo, ele continua sendo babaca com todo mundo. Ele não respeitou o espaço dela e nem ela respeitou o espaço dele, com aquela agressão que ele deu no cara, né? Mas eles sentiram um pouco que cada um vive, né? Não é verdade? Essa é uma das Olha, mensagens que o drama queria passar, né? Conhecer o mundo do outro antes de falar alguma coisa, antes de criticar e tudo mais. Ver a perspectiva do outro para se entender melhor. Acho que essa é uma das, né, mensagens que o drama queria passar. Uhum. Olha, eu Então- achei uma sacada muito, mas muito boa fazer isso. Essa troca de corpos. Lá estão os dois, trocam os corpos, aí começam a ver um universo do outro, a sentir um pouco do outro, e aí saber entre aspas, o que é permitido e o que não é. Então essa parte foi sensacional. Ah, cara, mas na parte de comédia rendeu umas boas risadas. Algumas cenas que me chamaram muita atenção, que eu morri de rir. Foi quando eles acordaram, que foi tipo, muito pala. O segundo dia, que foi mais engraçado ainda. Que um outro ponto também é a expressão dos dois. Os dois conseguiram encaixar muito bem o que um ou outro fazia. Você não precisava daquele glitch deles trocarem corpo, assim, aquele efeito lá, pra eles Eu trocarem achei de corpo. desnecessário esse efeito. Porque É. dava pra saber muito bem quando era um, quando era outro. Então, é porque os dois atores são muito bons. Não tem como não duvidar disso. Tanto a Rajon como o Hyun-bin. Os dois mandaram muito. Eles foram muito bons. Tipo, eles tinham. Cada um tinha uma expressão. Eles conseguiam fazer expressão, né? Que cada um fazia. E foi muito. Olha, ele tentando imitar a expressão dela. Foi muito engraçado. divertido. Tipo, é muito bom, cara. Nossa, ele colocando a peça de roupa dela, gente, você não tem noção. Eu chorei de rir. Então, até no drama, no cômico, sabe? Na linha do riquinho, tudo foi muito bom. Eu rio só de lembrar. Nas cenas do humor, tudo. Durante a troca de corpos foi muito cômico. Cara, uma parte que foi muito engraçada também foi quando o Oscar some com o carro. Porque ele não quer encontrar a mulher. Aí o presidente vai e liga pra prenderem ele, porque ele tá com o carro. Que ele empresta o carro. Aí tem a cena da prisão, que eu achei maneira. E tem a cena pós-prisão que a Gain vai com o Oscar pra sauna. E o presidente vai com a outra pra sauna, sacou? Aquela cena é muito hilária, cara. O que eu dei mais pala foi o presidente com a Miss, sacou? Porque dali você tem de cara que ele gosta muito da Gain, sacou? Porque ele vai, tipo, meu corpo é puro músculo, sacou? Ele sacaneando a outra. Caraca, foi hilário. Quando o Oscar chegava perto dele, eu ria demais. Teve uma cena, acho que ele foi botar o fone de ouvido no Hyun-bin, Nossa, e tem aí umas partes muito fechou gay. as pernas assim, sabe? Fechou as pernas assim, tipo, Ai, que gay, maluca. É muito gay. É muito. Aquela cena do beijo também é muito gay. Olha, tem que ser muito Você- macho pra interpretar um personagem Não. assim, viu? Cara, o mais tenso foi o seguinte: se você ver o especial, eles fizeram aquela cena 21 vezes. Nossa. Ezequiel, Valeu a você pena. tem alguma uma coisa a acrescentar? Não, eu ia ficar puto com o diretor, mano. Eu, na segunda vez que eu fizesse, eu ia ficar muito puto com ele. Ah, sei lá, cara. Fazer 21 vezes é demais. É demais até Né? pra é uma cena bem simples. Cara, que nojo. Cara, mas foi muito nojento. Não, mas você aquele. viu não pra conseguiria. tornar ele mais feminino. máximo possível. Aquela cena da Gain com. Gain não, do presidente dentro do corpo da Gain com a Miss lá foi muito engraçado, maluco. Aquela cena eu morri de rir, velho. Eu passei muito mal, cara.
O outro, não, aquilo dali foi do cacete, aquela sacada, maluco. Foi muito engraçado aquelas sacadas. E o mais engraçado, eles dormindo um Acho com que o a outro, né? única. Nossa, foi. A única parte mais comovente, assim, da troca de corpos, tirando toda a comédia, a parte que eu achei mais cativante, assim, foi quando ele realmente, assim, né? Quando trocou de corpo e ele conheceu o corpo dela, viu que ela tinha os ferimentos, as marcas do trabalho, enfim, aquela parte foi muito cativante, muito, 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 muito. Ele entendeu um pouquinho mais dela, né? Bom, dos 6 pra frente já começam a se entender, mas essa cena eu achei muito genuína, foi muito legal. É porque, assim, nessa parte, se você parar pra pensar, você vê o drama, o final inteiro e chega nessa parte. O interessante dessa parte deles trocarem de corpo é que foi, pra mim, deu a entender que essa primeira troca de corpos foi pra salvar a primeira vez a Gain. Porque ela tava com o corpo completamente machucado, e se ela fizesse aquelas cenas do clipe do Oscar, ela ia se machucar mais. Não sei se vocês sacaram isso. Eu saquei isso, porque na segunda troca, quer dizer, na segunda não, na terceira troca, né? É pra salvar ela de novo. Mas não sei se porque vocês foi pescaram. que a mulher, entre aspas, né? Não sei se vocês se ligaram também, a mulher, entre aspas, lá do restaurante que deu a bebida pros dois. Disse Era que o pai pra dela. salvar a filha. Era pra salvar a filha dele, né? Ele mesmo já disse já no início. Então eu já me Então, liguei, mas- então eles trocaram pra salvar a vida mesmo, realmente. Então aquela parte ali, ele salvou a primeira vez ela. Foi uma primeira vez sem, como é que se fala? Não intencional, né? Isso torna esse drama muito mais lindo, cara. Nossa, sinceramente. Porque o drama... Mesmo sem eles estarem, entre aspas, cientes da situação, né? Já dá pra sacar isso. E isso torna esse drama muito bom. Não tem o que falar. Muito bom. O outro fato interessante também nesse arco, dos 6 até o 16, foi o tanto que eles intensificaram a questão do Oscar e a Miss lá. Porque dá a entender que eles tinham essa birra um com o outro, mas foi por um desentendimento bobo. Eu achei que, pelos flashbacks, foi um desentendimento, tipo, foi falta de confiança no outro. Não sei se vocês concordam. Mas, mesmo assim, o Oscar tava errado. O Oscar estava errado. Mas Uhum. foi uma falta. Toda, o Oscar tava errado. Mas foi uma falta de confiança dos dois, né? E porque ela também podia chegar e falar assim pra ele: por que você fez isso? Ela não chegou em nenhum momento a perguntar isso pra ele. Ela botou isso na cabeça que o cara quebrou a confiança dela e acabou, sabe? Mas foi bem mulher também, né? Foi bem Mas mulher. bem Mulher isso não aí. pensa. Mulher não pensa. Mas, Não. Não. Retire isso. Aí eu não concordo contigo. No caso ali, ela tava ali, ela ouviu ele se defendendo, entre aspas, né? Então ele tava errado, totalmente errado. Não importa quanto ele falasse pra ela, eu só falei isso aí porque eu sou isso, aquilo. Não adianta, ele tava errado. Então, pra mim, ela agiu bem saindo fora, deixando ele de lado, mas também ela tá errada em querer se vingar. Né, a vingança que chegou a ultrapassar. Mas também, cara, ela sofreu tanto que ela chegou a quase se matar, né? Não, ela tentou se matar. É verdade. Isso aí foi uma coisa radical que... Mas Essa parte, os uma meios... das partes que eu acho que é um pouco exagerado. Não concordo, porque isso aí... Eu não concordo, eu achei que é normal. É um casal Eu achei que que tem, exagerado. cara. É tipo assim, é uma coisa que pode acontecer, sacou? Por causa de um fruto de egoísmo de um cara, ele perder a mulher que ele ama, saca? Isso aí é bem humano. É quase 2 dramas dentro de um. Por exemplo, quem não Exatamente. gostou da parte da fantasia cai na parte do drama deles, dos dois.
Porque eles não é um casal ruim. Eles, de jeito nenhum, no Secret Garden você fala que é um casal que não faz, que é irrelevante na história. Ele é relevante na história porque ele é uma história à parte muito boa. Não foi mal construída. Tanto que Bem ele teve construído, é começo, meio e fim. praticamente um segundo drama dentro do drama. Sim. Se você parar pra pensar, Muito bem estruturado. Não, eles foram essenciais no drama, com certeza. Porém, na minha opinião, com alguns exageros. Tanto que, tipo assim, eles tiveram a sua importância também pro casal principal, né? Principalmente o Oscar com a Gain, né? Que eles chegaram, o Oscar chegou até o ponto de tipo assim, se eu não gostasse da Seul, eu gostaria da Gain, sacou? Chegou nesse ponto. Tanto que ele ajuda muito ela, né, na questão com o presidente. Ele ajuda o presidente também, né? Ele é tipo aquele conselheiro infantil, mas ele falava as coisas na hora certa. Tanto ele como com a Seul, né? Ela mesmo tentando fazer a vingança dela, ela tinha uma parte que queria ajudar eles, né? Não sei se vocês concordam. Foi o que ela disse, de início ela queria voltar com ele, mas depois decidiu seguir com a vingança, né? Outra coisa interessante também é a personagem que faz a amiga da... A única parte que, Ju? A única parte que eu gostei do Philip foi na hora do banho. Ah, tá, você quer falar do Philip? Mas eu tô falando da melhor amiga da Gain, né? Não, que eu lembrei aqui depois ela fala da gente. Depois ela fala da gente. Né? Porque ela... Como é que fala? Ela tem o curioso de que ela dá muito spoiler da trama. Ela sonha com as coisas e as coisas acontecem. Se você prestou atenção, ela dá uns spoilerzinhos do que acontece na trama, né? Ela, o secretário, são a parte cômica da parada que é muito engraçado. Os dois juntos são muito engraçados. Não tem jeito de não rir com os dois. Por causa que ela tem um lado fofo, ele também tem um lado engraçado e com o zagueiro doido dele lá. É muito escroto. Ela, protagonista de Secret Hotel, eu tô enganada. Ela fez Secret Hotel, ela fez como principal. Sim. Ela é uma ótima atriz também, viu? Muito boa. Então, ela e o secretário cara, o engraçado desse Secret Garden é que todos os personagens secundários são legais. Você se simpatiza com eles, né? Com a maioria, né? Não teve, até todo o pessoal lá da equipe dela de dublê, todos eram muito bons. Sabe, eu ainda cheguei a pensar em algum momento que tivesse um ali no meio que ia ser, sabe, algum traíra mal, alguma coisa, mas isso não rolou. E foi muito bom. Todos os personagens caíram muito bem em cada papel. E esses dois aqui... eu vou falar duas coisas interessantes. Secretário, poxa, foi muito legal. Sim, uma coisa interessante sobre o ator que fez o Oscar aí. Ele no Secret Garden atuou com todas as pessoas que ele mais tarde fez drama. Por exemplo, ele contracenou com o Jin-Suk, né, que faz que ele é principal depois. No Gap Dong, uma das policiais que faz par romântico com outro moleque lá, o principal, ela é uma das fãs do Oscar, que vai assinar. Tipo assim, se você reparar a cena que ele vai para um lugar que começa a fazer, ele vai fazer autógrafo pros fãs, ele vai fazer uma sessão de autógrafo pros fãs. Aí tem umas menininhas que falam assim, não, Oscar, força Oscar, não sei o que. Uma das atrizes ali fez Gapdong, sacou? Ela faz a policial.
que é a única policial feminina da galera. É, tipo, bizarro. O Gapdong não, minto. Isso eu confundi. Ela não contracionou com ele nesse aí não, foi no outro. Gapdong eu confundi. Ele também fez aquele. Ele não. foi aquele que também. Ele também fez aquele Gentleman Destino. Ele fez uns 4 caras. Não. Nossa, mas ele é muito parecido. Com atores, mas não foi ele que fez, não. Eu confundi o nome do drama, não é Gapdong não, que ela aparece como policial não. É outro drama. Mas ela nem faz papel de policial, eu confundi. Mas ela participa de um outro drama com ele. Tem números, mas cara, o mais engraçado é o Jong-suk com ele. Porque o que acontece? Eu vi Secret Garden com os dois, depois eu vi o que ele lê a mente lá, o Suk. Aí eu fiquei tão... tipo assim, o Suk nesse drama, ele trabalhou muito bem. Tem uma cena que ele tá com a Miss Coreia lá, que ele parece uma menininha. Esse foi o primeiro drama dele? Não. Foi o primeiro drama dele, não. Não foi. Mas foi o primeiro drama que eu vi dele. Tem uma cena com ela que, caraca, parece 2 mulheres disputando o homem. É muito bizarro de tanto que o cara trabalhou bem, maluco. Eu senti medo naquela cena. Tanto que ela comenta. Ai, não sei se o Ezequiel concorda. Aquela cena ali foi bizarra, maluco. Aquela cena ali deu pra perceber bem a situação, né? Atuou bem. Que ele pareceu uma menina de 16 anos, sabe? Aquelas menininhas de 16 anos, tipo, disputando com a outra menina. Caralho, maluco. O cara atuou muito, maluco. Deu medo. Tanto é que atingiu ela, não sei se você notou. Ele conseguiu atingir ela. Ela ficou bolada. Ela ficou bolada, maluco. Ela ficou muito bolada. Aquela cena ficou muito bem feita. Ficou enciumada ela. Sim, maluco. Tem uma outra cena que ela cria ciúme também, porque ele tá treinando o Oscar e ele tá no piano lá, ele diz assim, você tem 10 minutos pra falar com ela, não sei o que. Ela fica bolada, maluco. Eu percebi ela isso. Quase mata ele, maluco. Eu falei assim, Ni. Não, é que pra ela o Oscar é tão galinha que capaz de ir também com o louco. Ô louco, isso aí já é demais, né, velho? Calma lá, não, né? Mas é o que dá a pensar. É o que dá a pensar. Não, eu também. Porque é do pensamento dela, mas, pô, que isso, maluco? Bizarro. Porque ela tem umas cenas mesmo que ela sente ciúme dele pra cacete. Tanto que ela quer contratar ele pra sacanear o Oscar. Gente, pessoal, uma outra cena que eu achei muito legal. Foi a cena que os dois lá vão gravar uma cena junto. Acho que ele entra pra equipe. Eu não lembro muito bem. Mas ele entra pra equipe, aí ele fica até com óculos. Ele fica até com óculos lá. E parece que ele tem que se fingir de morto, né? E eu achei essa parte também muito engraçada. Ah, que ele vai lá, ele vai dar uma de dublê. Caraca, aquela cena muito engraçada. Mas aquilo ele ali. Ele não quer deitar na sujeira, nada disso. Então, mas aquela parte ali foi interessante pra mostrar o dia a dia de um dublê, né? Eles não estão ali pra se mostrarem, né? Pra serem atores que transparecem mais que os principais. Eles estão ali pra fazer ação, pra fazer o clima da história, sabe? E muitas vezes muitas vezes a galera não dá valor, né? Como foi mencionado ali. No assunto, é uma coisa muito bem pensada que mostrou o trabalho deles e é uma coisa assim, muito suor e pouca glória, né? Sim. Eu gostei, até então eu nunca tinha visto nada tão perto de um dublê assim, da profissão, mas eu achei muito interessante. Pra quem não entendia como eu, só entender e a dar mais valor ao trabalho do próprio dublê, né? Porque não tem glória, cara, esse trabalho. Só isso mostrou pela coitada mesmo, que ela fazia lá tudo, ralava e ainda levava bronca, tudo. Ai, sentia a maior pena dela, tadinha. E você viu pra ele também ver, né, quando ele foi quando ele foi lá também se meter na profissão. Essa foi uma parte então, muito boa, pra fechar essa parte assim do 16,
Que no 16 que rola o acidente com o presidente, né? Que ele fica dentro do elevador e ele começa a relembrar das coisas. Essa parte foi muito tensa. É aí que começa o Security Guard a encher a pessoa de respostas. Porque até então a gente não sabia nada da história do presidente. E a ligação direta que ele tem com a personagem principal. Foi uma cena muito tensa de ver. E eu acho que foi até de interpretar. Não sei se vocês concordam, porque o Ryubin mandou muito naquela cena. Pra mim foi totalmente assim, sofrível, sabe? E quando ele tá lá no elevador, quem perdeu o ar fui eu. Porque essa reta final, assim, esses rumos, essas respostas e o fechamento, e quando falou, né? Quando deu o tchan da verdadeira história dos dois, assim, nossa, foi muito punk. Eu sofri pra caramba nesse finalzinho, nessa reta, né? Mas ele trabalhou muito bem. Foi uma das melhores cenas que eu já vi do Ryubin, com certeza. E quem não prestou muita atenção lá nos primeiros capítulos e se deparar com essa cena, vai conseguir entender também, mas não tão completamente com quem já prestou mais atenção. Ela é uma cena bem completa, assim, mas se não prestar direito atenção no gesto, como diz o Renoir, no toque, expressões, não vai entender esses últimos episódios, né, no caso, né? Porque já 16 já pode ser considerado os últimos episódios mesmo. Sim, outro fato interessante é que o que acontece? Essa é a segunda vez que ele tenta salvar a Gain, né? Porque eles trocam de corpos e ela perde justamente o que ela tanto sonhava, que era fazer um filme hollywoodiano, ela fazendo tudo, né? Ela sendo a atriz principal e fazendo as cenas de ação. Pra quem viu até o final, né, que a gente tá comentando até o final, essa pra mim é a segunda vez que ele salva ela indiretamente. Porque há novamente a troca de corpos e ele impede dela fazer o negócio. Só que, como ele ama muito ela, não tem jeito, ele vai lá e faz todo aquele negócio para trazer o diretor para ela ver. E é inevitável, ela vai conseguir, porque ela na história se mostrou sempre que ela era uma boa atriz, ela era uma boa dublê e atriz, né? Sim, nessa parte aí, eu também acredito que é a segunda vez que ele tenta salvar ela, né? E ele se sentindo culpado, ele tenta ajudar ela de alguma forma, e mais uma vez ela fica naquela linha de perigo de novo, porque o que era para acontecer com ela realmente aconteceu, né? Que vai acontecer agora nos últimos episódios, que ela se acidentou, né? Outra coisa também foi que tanto o diretor como o Oscar descobriram que os dois trocaram de corpos. Esse aí foi muito engraçado. Isso foi porque muito essa cena, quando ele revela lá pro diretor, o diretor chora, maluco. Porque ele fica tão bolado que ele chega a chorar, maluco. Porque ele chora, gente, presidente, o presidente foi tão babaca com ele no corpo da Gain, velho, que, pô, aquilo ali matou o cara, velho. Matou o cara. Aquilo matava qualquer um, babaca mesmo. Aquilo ali foi o nível de babaquice do presidente elevado a 1000, sacou? E, todo o amor que ele investiu nela depois foi revelado por... Não, porque assim, o presidente já sacou. Tadinho do diretor, cara. Tadinho. Mas ele foi babaca de você nunca pode revelar pra ela isso aqui. Tipo assim, ele induziu ele pra não fazer nunca, sacou? E ele achando que era mulher, sacou? Pra ele, a mulher foi a mulher mais babaca da vida dele. O mundo dele caiu, né? Porque ele imaginava ela X e ela mudou pra um Y muito tenso, sacou? Um YZ elevado ao quadrado. E tipo, quando ele descobriu que trocou de corpo, pô,
Eu faria a mesma coisa, maluco. Dar um soco na cara dele, velho. Foi o que ele fez. E toda hora é engraçado. Que rolou umas 2 cenas. Eu podia ter batido mais forte nele. Eu podia ter botado mais um soco nele. É verdade. Ele ficou se roendo, né? Sim, ele ficou se remoendo e, tipo, depois daquilo dali, a trama inteira pra bater mais nele, maluco. Sentido muito babaca. Então, Mas, quando... de novo, a atuação do Hyun-bin nessa cena, gente, foi perfeita. Que é isso? E outra coisa interessante foi a mãe do presidente. Que, pra você parar pra pensar, ela foi irritante, beleza. Mas isso aí foi 2 furos do Secret Garden. Foi 1. Porque a gente não sabe o passado da mãe do presidente. A gente não sabe nada dela. A gente só sabe, por alto, que o pai do presidente sacaneou ela. Não sei se vocês perceberam isso. Tem uma fala entre os dois que ele culpa o pai dele. Tipo assim, ela culpa o pai dele por ela ser assim. Né? Perceberam, né? Sim. Isso aí eu percebi. Mas Ali... não foi mostrado. Mas ela tá. Mas dá pra deixar passar isso aí porque ela tá como todo clichêzão de rico, né? De mulher Não, que é mãe do filho rico e quer fazer tudo ao modo dela, na visão de gente rica. Então, e ela tem uma visão deturpada, porque na primeira vez que ele confronta a mãe dele, ele fala: você tem que me impedir de fazer, de me casar com ela. Se eu fizer isso, você faz XY. Ali ele cavou a própria cova. Não sei se na vocês verdade, eu percebem. acredito que ele estava arranjando tempo. Não, isso sim. Mas arranjando aquela situação que ele fez. Ele quebrou o argumento da mãe dele naquela hora, tanto é que ela ficou calada praticamente. Então ele só quis ganhar tempo. Foi Ezequiel Bernardo. Mas sim, mas assim, ali foi muito 80. Eu nem quis e nem quero entender a história da mãe dele, sabe? Porque ela foi muito... Em todo o dorama que essa mulher faz, ela é muito odiável. Não sei porque ela fez massa. Você tem que ver o ponto dela. O dono de um lugar desse, como ele falou, se ele casasse com a Gain, as ações iam cair. Não tem um futuro de fusão. Porque o que acontece? Tem muita gente que casa por interesse monetário. Financeiro. Porque é financeiro. Se você tem uma empresa e eu tenho outra empresa, a gente junta, a gente cresce, as nossas ações crescem. O meu dinheiro aumenta. Né? Por isso que tem esses casamentos de interesse. Mas pensa no lado da mãe dele. A mãe dele, nesse ponto, ela tem uma irmã que é de outro casamento e pode acontecer de nascer um possível filho ou filha. Porque a outra, elas estavam preocupadas com isso o tempo inteiro. Todas as duas. Né, que mostra no drama. No ponto de vista da mãe do presidente, se acontece de ele não ser forte o suficiente, se o Oscar casa com uma outra mulher que tem mais dinheiro, ela pega boa parte da grana dela, você entendeu? Esse é o ponto de vista dela, de impedir o filho dela de não ter uma mulher com dinheiro, né? Porque ela sofre pressão. Um dos pontos que a gente não precisa saber muito dela, porque só isso aí já é o suficiente para saber o porquê das ações dela no drama. Não, isso sim. Mas, gente, tudo isso, ela foi muito, pra mim, né? Ela foi muito odiável, assim. Ah, não, mas como toda a mãe de drama tem que ser, né, velho? Ela tinha... Cara, eu odeio essa mulher desde esse dorama. Tenho trauma dessa mulher. E todo drama que tem ela, eu já digo, essa mulher vai ser odiável. Não precisa falar nada. Não preciso falar nada. Você já identifica a atriz com o personagem, com o que ele vai ser. Porque ela só faz isso. O outro... É odiável. Mas tem uma cena que foi legal, foi quando eles trocaram de corpos e ele confrontou a mãe. Todas as vezes que ele estava no corpo da Gain, a mãe dele chamava. Foi o timing perfeito, né? Que todo drama faz. Essas discussões foram muito
boas, sabe? E esses lances, porque quebrou aquele clima clichê. Porque toda hora que a gente vê um drama, chega a mãe e bota dinheiro lá. Ele, ele faz todo o contrário do que toda mulher tinha que fazer, saca? Não sei se vocês perceberam isso. Bugou a cabeça da mãe do cara, coitado. Tipo, é muito bom, cara. Essas bugadas é muito engraçado, cara. Tipo, Só faltou a tela azul do Windows aparecer no drama. Aí eu caí pra trás. você torcia toda hora pra um drama quando acontece isso. É a principal bugar a outra mãe. E nunca buga, cara. Teve um cara fazer isso, saca? Mas foi muito engraçado, velho. Essas bugadas assim foram interessantes, saca? Que deu um ar de É a única parte, entre aspas, participou, né? Porque originalidade, né? Né? Não, outra das originalidades, né, do drama. E foi muito engraçado a cara dela, tipo, ela recebendo dinheiro e gastando dinheiro, saca? Ela, como assim? Essa mulher é impossível, não sei o quê. Chorando de rir. Gastar o dinheiro num dia só. Né? E um outro ponto interessante também é o presidente descobrindo o tanto que tipo assim, ele era inseguro para as mulheres, né? Quando ele estava no corpo da Gain, quando ele foi para aquela médica lá, que foi o primeiro par romântico dele, né? Que a mãe dela deu dinheiro pra mulher, né? Pra eles se separarem. Gente, minutinho só. Esse foi o segundo ponto de mostra de realidade pra ele. Mas esse foi o segundo ponto de realidade, né? Que foi mostrado pra ele. Outro ponto interessante também, antes de passar pro final, foi tipo a questão deles juntos, quando eles trocaram de corpo pela segunda vez, um se conhecendo o outro, que eles já tiveram aquele beijo e tal, e eles se descobrindo como casal, né? Que foi outra parte interessante. Mais alguma coisa a acrescentar aí, Ezequiel? Eu concordo com o que foi falado agora, né? Porque é nessas partes aí nesses episódios, né, que ela começou a ceder, né? Antes ela estava tentando ficar firme no lugar dela, tentando ir pro mundo dela, deixar o mundo dele de lado. Mas no final ela acabou cedendo e de uma forma assim que eu achei bem original, porque não é que nem todos os dramas que dá um insight, ela vai pro cara. Não, essa aí ela quis lutar mesmo e foi atrás e enfrentou junto. Ela tomou um posicionamento dentro do mundo do ator principal ali e seguiu junto com ele. Outra coisa interessante são as citações de contos não, de histórias, vamos dizer, Disney, né? Que rolaram, que não é Disney, né? Tipo, A Pequena Sereia, o que ele abordou ali da Pequena Sereia foi a história original. Que tem a história original e da Disney, né? A história original, a Pequena Sereia, ela tinha que matar o cara que ela amava pra ela poder se tornar humana. Ela deixa de matar o cara e vira espuma, né? Isso aí todo mundo conhece. E isso é falado o tempo inteiro no dorama em si. Isso e algumas citações de Alice. Caso a Grain ficasse com ele, ela poderia destruir o mundo dele, né? Ou seja, destruir ele. Então ela decidiu ficar no mundo dela, entendeu? Então teve muito a ver essas citações aí. Foi muito bem colocado no drama. Sim. Isso aí foi um dos pontos que eu gostei. Fora algumas citações de Alice no País das Maravilhas, né? Com analogia ao drama e tal. Foi bem interessante. Essa parte da Alice nos Países das Maravilhas, o que eu entendi foi que ela não sabia para onde ir, entendeu? E eles fizeram uma conexão, né? Para onde é que você quer chegar? E ela não sei, ela estava insegura, ela não sabia o que fazer, se ela ia com ele, se não ia. Exatamente, então, porque ela entra num lugar que ela não conhece, ela entra no desconhecido. E como ela vai, como é que se fala, seguir nesse caminho desconhecido, sabe?
É que nem a Alice. A Alice, ela entra naquela árvore ali e ela vai seguindo, tipo. Ela não tem que pensar pra trás. Ela vai seguindo e conhecendo as pessoas, sabe? Conhecendo aquele mundo. Né? Isso foi Tendo muito bem seus encaixado no drama. Essa aí da Alice foi muito bem encaixada. Tanto a da Alice quanto a da Pequena Sereia também. Sim, exatamente. Que mais tarde a parte lá final que me rendeu um suor nos olhos, né? Que homem não chora, você tem suor nos olhos, né? A parte do. Quando a. Suor masculino. Agora. Que na parte final da história, quando a Gain sofre o acidente. E. Segura, cara, isso é pro final. Não, mas a gente já pode falar pro final, porque essa parte já do 16 não tem mais o que falar. Agora a gente tem que falar do final. O que acontece? Aquela parte que ela sofre acidente e eles se separam porque a Gain estava convicta de se separar dele por causa da história do pai e da pressão lá da mãe dele. Né? Que ela não queria que ele sofresse. O que acontece? Essa parte ficou muito Pequena Sereia. Né? Se encaixou bem aquela citação da Pequena Sereia, porque ela meio que se sacrificou involuntariamente, sumiu da vida dele. Né? Que ela ficou em coma. Ele, no caso, essa troca livrou ela de um acidente que deu a entender que era inevitável. Ele salvou uma vez, ela ia morrer. salvou a segunda e não conseguiu salvar a terceira, entendeu? Só que aí, o que aconteceu? Ele concretizou, ele firmou na cabeça dela que o mundo dele era ela. Ele ia largar tudo por ela, na hora que ele salvou a vida dela, trocando de corpo de novo. Então acho que isso aí fez com que ela voltasse atrás e isso aí foi a maior prova de amor que ele podia dar pra ela, né? Que, tipo, ele se sacrificou literalmente pra salvar ela, né? Acho que foi aí que ela viu que o que ele queria mesmo era ela, não era ele podia sacrificar o mundo inteiro dele por ela. Sim, essa aí foi, tipo, a parte tensa da história. Foi muito tensa. Principalmente aquela parte que ele escreve a carta, que ele despede de todo mundo. Que, caraca, foi tenso. Um outro ponto aí que eu olhei nesse negócio todo foi a irmã, cara, do presidente. Ela não aparece nessas cenas. Não sei o que aconteceu. Parece que a atriz não pôde estar no local, não sei. Porque eles aproveitaram um pouco dela em algumas partes, só que ela some no final. Percebendo isso? Tem algumas partes que ela assim, aparece junto com o diretor. A dinâmica do pessoal que é ricaço, né? Eu acho que ela tava, digamos assim, numa zona de conforto da família, ou seja, ela não tinha pretendente certo, então não tinha um pretendente à altura para ela, então ela transitava do jeito que ela queria. Até que ela foi lá naquele escola de ação lá e perguntou se o diretor era casado, ela foi atrás dele um pouco, mas como ninguém dá muita atenção para ela ali na família ali, ela tem essa liberdade de ir e vir, então ela não aparece muito porque não tem como ligar elas realmente. Mas teve algumas cenas que ela não foi aproveitada, né? Então ela foi um personagem do Secret Garden que foi perdido, né? Não foi bem aproveitado. Outro ponto importante no final foi o Oscar, né? Com aquela pressão que ele tomou toda, ele descobriu que aquele cara tramou pra separar os dois, né? E que, tipo, a menina também viu isso e ele tentou de qualquer maneira se redimir com ela, né? Fazendo tudo que ele podia. Ele percebeu a história toda, percebeu a trama que o amigo dele, entre aspas, né, fez com ele, e viu que estava errado, entendeu? Então ele sabia que estava errado e sabia que ela percebeu que ele agiu errado. Então o que ele tentou fazer depois? Ele tentou mostrar para ela
que ele queria mudar, que ele não era a mesma pessoa, que tentou até continuar ela do zero, e de início ela rejeitou pra caramba, né? Pelo que eu percebi. Sim, e outra coisa que aconteceu também foi do presidente perder a memória. Quando ele perde a memória novamente, ele volta para 21 anos, aí já começa a voltar ao normal, né? A mulher gostando dele e ela tentando conquistar ele. Ela tentando fazer ele lembrar as coisas é muito engraçado. Pelo que eu percebi, ela não estava tentando conquistar ele, ela estava só tentando Não, ela fazer já ele lembrar. lembrar, eu sei. Ele já deu sinal já no início, já que ele se interessou por ela de novo, mesmo sem lembrar dela, ele já começou a se interessar por ela de Não, novo. porque na mente dele, no corpo dele já lembrava ela, porque ele já acordou chamando ela, né? Essas partes dela fazer ele lembrar é muito engraçado, cara. Porque eles se mostram, ele tem uma outra visão do mundo dele, né? Naquela parte. E foi curta até pra mostrar um outro detalhe que eu vou comentar agora dos 2 minutos finais do drama, né? Todos viram que ela faz uma pergunta pra ele, porque quando ele vai se despedir do pai da Gain, lá no... onde eles deixam lá o pote com as cinzas, ele comenta que ele tentou falar com ela uma vez, né? E ela fica matutando isso por um bom tempo. Tanto que no final ela faz a pergunta e mostra a cena. Esses 2 minutos finais de cena foi assim, o pinta... Foi assim, a chave de ouro da trama inteira. Foi a chave de ouro. E essa técnica de narrativa que ela fez, não foi a primeira vez que ela fez. Ela fez em City Hall isso, mas não foi tão impactante como Secret Garden. Nessa parte você vê que além dele ter gostado, tipo assim, ele viu ela, ele meio que sentiu toda a dor dela, ele começou a ter um sentimento por ela ali. Não sei se eu tô enganado. Não foi isso? O início do drama começou antes do início do drama. Porque assim, porque o que acontece? Quando ele deita com ela e toca na testa dela quando ela tá tendo um sonho ruim, ela fica melhor. Esse pedaço, se você ir lá no primeiro episódio, porque ele não lembra nada dela no primeiro episódio. Quando ele tá no hospital e faz a mesma expressão, a partir deste ponto, ele começa a pensar nela. Então, esse é o ponto que, tipo, crucial do drama. É o que dá o detalhe do drama inteiro. Foi que ele perdeu 2 vezes a memória, mas mesmo assim gostou dela o tempo inteiro. Esse foi o glitter. 2 vezes ele gostou dela. Tipo assim, o amor que ele tinha por ela tava no interior dele há muito tempo. Sabe? Ele podia ter perdido, tipo, Ele perdeu 2 vezes a memória, mas mesmo assim voltou. Né? Ele voltou a gostar dela. Sabe? Isso que deu a entender, sabe? Se você prestar atenção, se você ver, E isso explica a trama inteira, o porquê ele ficou pensando nela o tempo inteiro, o porquê dele gostar dela, porquê desse fascínio dela. Cara, esse 2 minutos foi assim, a Golden Gun, saca? Que matou todo mundo. Não sei se você concorda. Nota que o pai dela ali, né? Durante o, entre aspas, sonho, né? Eles se encontraram e o pai dela falou pra ele: muito obrigado, né? Você fez mais do que você prometeu, entendeu? Então aí ele já mostrou que de início era só como digamos assim, um tratado que ele fez com o pai dele, entre aspas, um tratado, para, né, passar a mensagem para a filha, para ajudar a filha dele, e ele acabou fazendo mais que isso, ele acabou até se apaixonando pela filha dele.
Sim, esse ponto foi muito, muito, muito brilhante. Por isso que eu gosto de Secret Garden. Secret Garden, pra mim, foi um dos melhores dramas que eu vi na minha vida. Né? Até agora. Até agora. Drama coreano. Né? Vou botar assim. Porque ele, além de finalizar todo mundo, que até o secretário com a menina teve um final. Teve o detalhe da garrafa, que quem prestou atenção na garrafa voltou no final. O detalhe da garrafa foi legal. Foi muito, tipo, caraca, tipo, eu tinha. Assim, a pessoa que esqueceu, cara, eu esqueci a garrafa. Ela do nada surge. Que aquela cena, você vê assim, parece que a cena foi feita inutilmente. Não, no final ela volta com força. Com força e dá todo sentido, né? Tipo. Esse drama foi muito bem, como é que é? Aberto e muito bem fechado. Sim, teve o diretor também, que como ele trancou ele no elevador, ele fez muito bem de ter resgatado o diretor, porque não é nada, é o tio avô dele, ele fez mal, beleza, mas ele era um bom diretor, né? Ele, nesse certo ponto, até que ele evoluiu, né? Como personagem. Ele... Sim. Foram, como posso dizer, tudo foi se ajeitando e o drama fechou a história de todos. Por exemplo, o casal principal, o casal secundário, fora os outros casais que também foram formados durante o drama. Foi tudo encerrado, deu o final de todo mundo, como é que todo mundo ficou. Então, acho sim, críticas são poucas. Mas crítica que eu tenho são só aqueles detalhes técnicos que eu te falei antes da gente começar o podcast, né? Não sei se a gente pode já começar a comentar agora desses detalhes técnicos. Não, pode para fechar. Ah, pode. Porque o que acontece? O que eu achei até esquisito também foram certas coisas, mas assim, o final do diretor também foi muito legal. Eu achei interessante. O final do diretor foi bem interessante. O diretor tá falando ali da escola de ação, né? Que ele encontra aquela atriz e ele já pensa, você é o meu milagre, saca? Dá a entender que eles ficam juntos. Porque assim, eu tava sentado assistindo e falei, mas e que final teve o diretor? Aí eles mostraram o diretor e eu, melhor drama. Assim, até a escola em si, porque eles mostrou a administração dela, os filhos dele, saca? Eu achei muito interessante a cena dos filhos. o moleque capetado. Não, eu não gosto do papai. Aquela cena foi muito engraçada. Mostrou que vai ser igual o pai quando crescer já. Vai ser um pentelho. Ele é muito pentelho. Outra coisa interessante foi tipo, a mãe dele em si também, os avós que não concordaram com o negócio. O final do Oscar também, que foi muito legal. Eu achei interessante. Até do moleque lá, né? Que o moleque deixou a música pra menina lá. Que a música é até bonita. Lágrimas. A tradução é Lágrimas, né? Ele é um dos dramas que consegue fechar bem, né? Verdade. Ali, tirando aí os detalhes técnicos, é um drama muito bem completo, né? Bem fechado. Então, vamos falar dos detalhes, então? Técnicos. Teve uma cena... A primeira cena que eu achei meio estranha foi quando eles estavam disputando de bicicleta, que eu comentei até, que ela troca de casaco. Ela tá com casaco branco, né? Porque quem tá fazendo um dublê, do nada, troca por um casaco vinho. Eu falei assim, pô, como assim? Ela sofreu um acidente ali, trocaram ela, saca? Sei lá. Eu não lembro dessa parte, mas ela não tinha tirado. Não, ela até comenta que tinha tirado o casaco, mas de onde que ela tirou aquele casaco? Que mochila? Ela tá sem mochila. Mas, detalhes à parte. Nada que afete o negócio. O detalhe que eu prestei atenção foram as laranjas de vida longa que não apodrecem. Sim. Mais de um mês dentro de um cesto. Né, cara?
Outro detalhe estranho foi a passagem de tempo. A passagem de tempo do final. Que ela tá no hospital. Ele fala que tem 15 dias que passou. Pode ser um erro de tradução. E mais tarde aparece o Oscar falando que alguns dias passados, como se ele fosse há 2 ou 3 dias, ela estava mexendo no livro. Foi uma diferença meio estranha nos flashbacks. Não sei se você percebeu isso. Eu ouvi assim, mas não cheguei a dar bola. Porque a parte da laranja me chamou muita atenção. Porque a laranja ficou lá. Por exemplo, a mãe dele recebeu né, de presente e só daquele tempo que ela recebeu o presente lá, né, que foi o sexto com as laranjas, até chegar o dia que ela se acidentou com o carro e entrou em coma, já foi um tempão. Concorda? Sim, aí, foi muito tempo. Aí ela entra em coma e fica um tempo em coma. Aí ela sai do coma e dá aquele problema todo e o cara vai lá, tinha perdido a memória, né, depois que se acordou, e bota tudo que é objeto ali, que tem ligação com ela em cima, acho que é em cima de uma mesinha pequena, né? E aí ele fala no telefone, tá aqui um aspirador, não sei do que, e uma cesta com laranja. Quando ele falou cesta com laranja, eu olhei, o quê? Tá como 1000 assim? Anos lá, o cesto de laranja, né, cara? E tava amarelinho, não tinha apodrecido nem nada. Eu, nossa, aí... Mas tirando isso, pra mim foi tranquilo. Outro... Eu não sei se teve mais furadas, cara. Tinha umas furadas que eu lembrei que, tipo, queria lembrar, mas eu esqueci aqui, cara. Mas foi muito escrota. Teve umas paradas também, mas de antemão eu não lembro aqui. Mas não é aquelas coisas que faz alguma diferença. Mais alguma coisa aqui, ó? Tem algumas outras coisinhas, mas acho que não faz diferença, né? Porque a nossa visão é meio técnica para essas coisas, mas que por um drama, assim, acho que não vale a pena mencionar. Então, por mim... Outro que falta é a OST, né? Até o final aqui eles foram acrescentando mais música. Cara, que isso? Eu vou te falar, eu vou falar assim, não é só porque eu gosto de Secret Garden, vocês que estão ouvindo a gente, não é só porque eu gosto muito de Secret Garden. A OST do Secret Garden é muito boa. É difícil você achar um drama que toda a OST é boa. Tem alguns que é só alguns picados assim, mas ela por completo é muito boa. Tem um outro que eu gosto que é Fate. Fate eu acho também ele inteiro muito bom. Não sei se você concorda, cara, mas foi assim, espetacular. Essa eu concordo também, porque a OST, tanto, por exemplo, que tem gente que não conhece a letra ainda, alguns assistiram, mas não conhecem a letra ainda, é bom dar uma olhada na letra, porque se a pessoa já cria aquele climão todo só ouvindo a OST, que é bonita pra caramba, sabendo a letra, fica melhor ainda, porque a letra tem tudo a ver, pelo menos do meu ponto de vista, tem tudo a ver com a história que está sendo mostrada ali, de cada casal, de cada situação. Então, todas as OSTs mostradas ali, pra mim, foram perfeitas. Não tenho do que reclamar delas. Outra coisa foi a fotografia, né, cara? A fotografia foi muito bonita, maluco. É impacável. Não tem como não... Pra mim, a fotografia é fundamental também. É fundamental porque, além de ele estar com aquele diálogo todo e contando a história, eles têm que mostrar a história também. Então, se não tem uma fotografia boa, eu já não consigo muito... Não fica completo pra mim. Porque o interessante é a casa, que é muito bonita. Os lugares que eles mostram, que é muito, muito, muito legal. E aí, Ju? O que acontece? Os lugares que eles mostram são muito bonitos. Em si, cara, o drama inteiro, fotografia, OST e atuação dos atores, mais o enredo, foi um combo muito perfeito.
Tanto que dificilmente eu tiro nota dele. Pra mim foi um drama nota 10. Até Pra mim hoje, também, pra nota mim. 10. Ah, Sem já são as tirar. considerações. Ai, A gente tava falando da OST, da fotografia e de alguns furos também que a gente viu em Secret Garden. Mas, tipo assim, eu paguei pau pra OST, né? Tem que pagar pau, né, Ju? A oh, OST foi. Cara, aquela música da gaita não tem jeito, cara. Aquela música da gaita, pra mim, é foi a uma das melhor, melhores. principalmente a OST de Four-Man. Foi a melhor do Dorama pra mim. Tipo, outra fotografia que eu achei legal foi da casa dele quando tá na primavera e tem a neve, cara. Como eles trabalharam bem aquilo, cara. Foi muito interessante. E tipo assim, hoje, na sua opinião, com você fechando, pra gente fechar aqui, o final te agradou, né? Te respondeu tudo? Que pra mim respondeu tudo. Quando eu vi ele em 2013, eu achei muito bom. E mesmo agora, com tantos outros doramas novos que saiu, eu ainda acho que ele continua sendo um dos melhores. Quem não assistiu, então deve assistir, porque é bom. O final foi todo. Desde o começo, a construção, o desenvolvimento final foi todo bom. As OSTs foram muito boas, os personagens principalmente. E o final foi melhor ainda, foi o melhor de tudo, porque ainda no último episódio, ainda tem aquela parte ainda toda em pretensão, toda aquela coisa assim, dele lembrar e tudo, e ficar naquela dúvida de se quem fica, quem não fica, aquela coisa. Então, eu gostei muito. A nota é 10, claro. Quem não assistiu, tem que assistir. Não tem como não ser outra nota que não seja 10, né? 10. Pra mim é uma obrigação um dorameiro assistir Secret Garden. Sério. Concordo. Quem não, eu acho difícil assim, alguém Foi que aquele já Army assiste há muito Cozy, né? tempo ou que começou agora, não você ter sabe. assistido Secret Garden. Você perde muita piada. Tem uma que é muito engraçado. Sabe aquele Army Cozy que é das gêmeas lá? Das escritores gêmeas? Elas. Tanto que o. Não sei o que é aconchegante em português. Quente, Acolhedor e aconchegante. Esse drama ele tem uma menção que é muito escrota. Então, o presidente lá, ele lembra da mulher do. Que pescou a pérola lá, que ele falou que era a pérola negra. Ele começa a lembrar dela, aí toca a música de Secret Garden, saca? Ele lembra como se fosse ele com o Garden. É muito engraçado. Então, não só nele, mas em vários dramas, se você não vê Secret Garden, você perde várias piadas. E Secret Garden virou uma base de obrigatório. Muito drama na Coreia, sabe? Ele virou base pra muita coisa. Secret Garden é a base de muita. Como é que é? Quando faz uma referência que eles querem mostrar de uma forma engraçada, eles usam Secret Garden. Então, se não assistir Secret Garden, vai perder muita piada em drama, em TV, de shows da TV. Perde muito. Programas. Na verdade, vai perder muita referência, né? Porque esse é um drama de referência. Em alguns episódios ele chegou a 17 pontos de Ibope. Então teve muito. As partes mais engraçadas são feitas de forma de, como podemos dizer assim, uma piada, né? Às vezes a gente não vê graça numa coisa porque a gente não entende. E como a maioria das menções, quando alguém menciona alguma coisa sobre Secret Garden, eu acho importantíssimo o pessoal assistir. Então, eu vi dois nesse da Hajwon. Tanto com o Oscar e quando o outro fica com a boca suja de creme. Tanto que o dos caras chega assim e fala assim: você tá parecendo a Gain? Você tá achando que é o quem? Gain? Eu achei aquela parte muito engraçada. Eu notei, eu vi essa parte. É tão tenso esse Secret Garden na Coreia que ele nunca ficou abaixo de 5º colocado no rating de telespectadores da Coreia. Né? Nem lá e nem aqui, né?
E essa não menção sei. que tu fez agora aí é do drama novo agora da Rádio Da On, que Rádio é On. agora desse ano 2015, né? E Secret Sim. Garden acho que foi 2010, né? Secret Garden de Secret Garden. 2010. 2010. Em 2015 eles estão fazendo Cara, já faz 5 menção. anos. Putz. Então Agora eu por achei isso. interessante ainda, porque ainda não, pelo menos que eu sei, não teve nenhuma versão dele, né? Nem pra Thai, nem pra chinês, pra nada. Não, né? Mas assim, Putz, eu acho que é merecia, tão hein? perfeito. Não, mas é tão perfeito que se tiver uma versão TW, eles vão cagar, saca? Eles não vão fazer tão bem feito. Eu acho que eles têm medo de fazer. Eu acho que eles têm medo de fazer. Será? Se eles fizerem, eles vão ser totalmente criticados, porque a obra Secret Garden em si foi perfeita. Pra mim é perfeito. É o cúmulo da perfeição. Eu vi, tanto que eu tive que rever essa semana Secret Garden. Eu fico meio pós Secret Garden, eu fico muito necessitado de drama bom. Então, quando eu vejo um drama assim, eu fico desanimado. Eu me desanimo a ver os outros. Porque não chega o detalhe que chegou ao ponto de Secret Garden, né? Como eu mencionei, todos os personagens tiveram um fim adequado. Eles deram um fim adequado nele. Tanto que o diretor não ficou atrás, o secretário não ficou atrás com a amiga dele. Você vê a equipe dela lá de dublagem, de dublês, né? De se derem um final pra eles. Tipo, tudo tem um final, cara. Tanto que tem uma menção que é engraçada, que eu até esqueci, que a Gain ganha ela ganha um negócio lá pra fazer uma participação, né? No Sector 7. Você viu esse Sector 7? Você viu esse negócio no final? Que ela ganha um roteiro, que é o Sector 7. Já ouviu? Isso. Eu não vi Bem ainda. final. Isso é um filme da Rádio On. Que ela fez exatamente nesse ano, sacou? Eles faziam uma menção do filme. E tipo, tudo em Secret Garden tem um atrás, saca? Isso que eu achei interessante também. E isso não. E outra coisa, se vocês tiverem oportunidade, vejam, tirando o Hairs, os outros dramas dessa roteirista, que ela mandou muito nos outros também. Antes do Secret Garden teve City Hall, que se você viu Secret Garden, você vai ver muita semelhança em algumas coisas no City Hall, porque eu senti meio que ela treinou no City Hall, depois ela usou todo o poder dela no Secret Garden, saca? Ela usou toda a técnica possível no City Hall, depois foi pro Secret Garden. E depois do Secret Garden tem aqueles dos homens que tem 40 anos lá, que eu esqueci o nome aqui agora. E também tem aquele... Como é que se fala? Nossa, fugiu aqui da cabeça agora. Tem mais um também que é o Lovers, mas o Lovers eu vi muito pouco. Tem muito pouco lugar que tem legenda dele em português. É mais fácil vocês verem dos 40 lá e o City Hall, que pra mim foi muito bom. Eu não vou comentar mais de Harry, senão as garotas vão me bater, que eu tenho certeza que algumas pessoas vão me bater. Eu como sou muito famoso em alguns grupos de doramas, eu não tô ligado sobre isso. Hairs. The Hairs. The Hairs não, é a mesma. É que eu conheço por outra pronúncia, tá certo, tá. The Hairs ficou muito chato no meio do final. Ela é o seguinte. Tudo pra estourar e não estourou, assim, sei lá. Porque esse drama, ele assim, eu vou falar assim minha opinião. Ele é muito bom em fotografia, tem uma excelente fotografia, tem um elenco espetacular, mas faltou, o que quebrou foi o enredo, como é que fala, clichê. Foi o enredo clichê, né? Teve muitos nichos que não foram bem aproveitados. Alguns falam que foi, mas eu achei muito monótono. Não foi comparado ao Secret Garden, que todos os nichos tinham uma importância grande na história,
sabe? Não é que a importância é 1, 2, grande. o 3, acho que até o 4 foi muito Eles são bom. E agradáveis de depois ver. foi caindo, até Eu dormi que eu boa parei parte de de alguns assistir. episódios. Mas eu continuei, eu tentei, eu cismei em ver cada episódio, mesmo dormindo eu voltava, porque eu pensei assim, cara, ela escreveu, vai fazer alguma coisa boa, me arrependi depois no final. Mas, enfim, Secret Garden vocês têm que ver. Pra quem não viu, é obrigação ver. Mesmo sendo um dorama longo de 20 capítulos, é bom assistir, é agradável assistir. E tipo, pra mim foi um dos melhores, continua sendo o melhor até hoje, pra mim. Não sei vocês. É um drama que ele dá aquele meio pé pra trás em quase todos que vão ver lá, que é 20 episódios, mas é curto. Isso aí eu pode acreditar que é bem curto, vai passar muito rápido e vale a pena assistir. Pra mim, ele, assim, não parece em nenhum momento que são 20 episódios. E mesmo que são 20, passa rápido. E é muito bom de assistir cada um. Não é cansativo, não é chato. Pelo contrário, é muito bom. E a gente termina querendo que fosse 30, ou 40, 50, que fosse mais. Não, eu acho que eles terminaram no tempo certo. Principalmente. Eles terminaram no tempo certo, realmente. Foi nem muito longo, nem muito curto. Então, pra mim foi um drama muito bom. E Quem mostrou, não assistiu tem que assistir. E quem assistiu, tenho certeza que deve estar aí pelo menos no top 10. né? Quem já viu. Não é o meu favorito, mas tá entre o top 5 esse. Não, pra mim é o primeiro lugar. Top 10. Pra mim é top 5. Ele é o primeiro do top 5. Tipo, uma coisa é certa, o drama inteiro, se a gente for resumir, é o presidente amando aquela mulher, mesmo esquecendo 3 vezes ela, ele volta e continua amando ela. Concordam, né? Plenamente. Uhum. O Renoir quer ser o Hyunbin na vida. Não, se eu encontrasse uma mulher que eu amasse do jeito que ele ama ela e ela se fosse daquele jeito, porra. Caramba. Quem não deseja um amor desse, cara? Isso é foda. Mas assim, mais alguma coisa, Ezequiel? Resumindo numa palavra, ou numa frase, né? O dorama foi perfeito. Só isso. Então, galera, vamos finalizar aqui. O drama foi perfeito. Então, vamos finalizar aqui mais esse especial aqui de doramas antigos do podcast do Café com Doramas. E eu queria agradecer a presença tanto do Ezequiel como da Ju. Por favor, falem. Cadê? Eu sempre me esperando, né? Já tava. Você fica... Peraí, isso aí foi muito. Aquele silêncio, sabe? Né? Isso aí foi muito deixa que eu deixo. Claro, ó. Então deixa eu ir então logo na frente. Quem não assistiu, assista. Quem tava pensando em assistir, tava na dúvida, ouça o podcast, que eu tenho certeza que depois disso vocês vão assistir. Quem tá na dúvida, é um drama que vale muito a pena ver. Perfeita a definição. Eu amei falar sobre ele. Amei falar, amei assistir, amei tudo. É que eu sempre digo pra quem tá de primeira viagem aí no mundo dos doramas é assistir Secret Garden. E assim, eu sei que eu vou criar alguma polêmica aqui falando também, mas eu acho que o pessoal devia assistir Playful Kiss também. Porque entra no clichê e sai do clichê. O Playful Kiss, qual versão, né? Que depende da versão, né? A versão coreana é mais ou menos. Sai do clichê? Não, eu tô dizendo que Playful Kiss entra no clichê e Secret Garden sai. Tá. O Playful Kiss, ele é tipo o clichê mor, né? A base do clichê de todos os doramas, né?
E depois vem. Sei lá. Clichês do mundo. Mas aqui. Gente, enfim, vamos deixar pra lá. E vou fechar aqui então. Eu queria agradecer também a todas as páginas que estão compartilhando o nosso link. Ao Dorama que amamos, né? E ao Somos Viciados em Doramas. Eu queria agradecer muito a vocês por estar ajudando a gente nesse projeto. E até o próximo podcast, que com certeza teremos. Certeza é essa. Podcast vai ter. Tchau, até a próxima, gente. Até a próxima, pessoal. Tchau. E mais uma coisa, só pra finalizar. Caso vocês queiram que a gente fale de algum drama que vocês já gostaram, que seja bem antigo, por favor, mandem pro nosso e-mail, que é o cafécomdoramas@gmail.com, e tem o nosso site, cafécomdoramas.com. Sem acento, tá, gente? 조금만 가까이 와 조금